Quero agradecer o convite, né, por estar participando de mais uma semana de enfermagem aqui do Hemorrio e fazer uma retificação. Eu vou falar sobre cuidados, né, a pessoa com doença falciforme. E realmente, Márcia, é complicado falar pouco, né? A gente tem muita coisa para falar em relação a essa doença, mas vou procurar usar o meu tempo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, nós vamos falar dos cuidados de enfermagem à pessoa com doença falciforme, né? Abordarei também alguma coisa de COVID, que são as recomendações para esses pacientes. Bem, a doença falciforme, ela é uma doença crônica, hereditária, onde nós temos uma mutação genética em relação à hemoglobina, né? Essa alteração da hemoglobina, ela é a causa de todas as manifestações clínicas que esse paciente vai apresentar no decorrer da vida, né? Então, nós temos uma hemácia modificada, né, em forma de foice, ela é mais rígida, e com isso nós vamos ter também uma obstrução do fluxo sanguíneo. E essas hemácias, elas vão ter o tempo de vida dela menor do que 120 dias. Às vezes, de 10 a 12 dias, essas hemácias, elas vão morrer, né? Então, nós temos aqui mostrando como é que é o processo de falcização, onde nós temos a obstrução do vaso sanguíneo pelas hemácias em foices. Elas são mais rígidas, né? E elas vão aderir ao endotélio. Então, na verdade, né, essa hemoglobina, ela é ocasionada pela substituição do aminoácido, ácido glutâmico pela valina. E essa substituição, ela é responsável por todo esse processo, onde nós temos a polimerização dessa molécula no interior dos eritrócitos, né? Geralmente em condições baixas de concentração de oxigênio. Então, esse fenômeno, ele é responsável pela alteração dessa hemácia, elas vão adquirir essa forma de foice, aumento dessa rigidez, né? E essa membrana eritrocitária, ela vai estar muito rígida, vai aumentar a viscosidade desse sangue, tem uma redução também da elasticidade dessa membrana e um aumento também da capacidade dessa aderência ao endotélio. Então, a gente fala doença falciforme e anemia falciforme. Então, qual a diferença? É sempre uma dúvida, né? Então, as doenças falciformes, elas ocorrem devido a uma mutação no gene, que é responsável pela produção da hemoglobina A. Então, isso resulta na formação de uma hemoglobina mutante, que é a hemoglobina S. Então, nós temos outros tipos de hemoglobinas mutantes, como a C, a D, a E, entre outras, né? Também a S-talassemia. Então, as combinações de uma hemoglobina S com uma mutante, ela dá origem à doença falciforme. E essa doença falciforme, dessas doenças, a mais frequente é a anemia falciforme, que é a hemoglobina SS. Nós temos também a S-beta-talassemia e as duplas heterozigosas, que são a SC e a SD. Então, como é feito o diagnóstico, né, da doença? É através de exames, né? Hemograma, dosagem de hemoglobina 2, hemoglobina fetal, o teste de falcização e a confirmação é feito por um exame conhecido como eletroforese de hemoglobina S, tá? Que vai detectar essa hemoglobina nesse paciente. Então, no diagnóstico, o que essa doença ela acarreta? Várias desordens genéticas, né, que vão impactar bastante a vida dessa pessoa em relação ao aspecto clínico, social e epidemiológico. Então, mediante esse quadro, houve a criação de 2 programas relevantes pelo governo federal, que é o Programa de Anemia Falciforme, o PAF, em 1996, e o Programa Nacional de Triagem Neonatal, em 2001, né, com a portaria de 2001, que dispõe a inclusão
de testes para identificação da doença falciforme no exame de rotina dos recém-nascidos, né, no Brasil, que é o famoso teste do pezinho. Então, quais são os fatores predisponentes para essa pessoa apresentar uma crise de dor, né? A altitude, um trauma, exercício físico vigoroso, a gravidez, um choque térmico, febre, a desidratação, o fumo, o álcool e o estresse. Então, a enfermeira, quando ela vai orientar um paciente, né, com uma doença falciforme, né, eu digo assim, é igual a mãe, né? Você não pode nada, né? Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ir à praia, né? Você tem que beber bastante líquido. Então, são uma série de orientações que você tem que passar para esse paciente. E as manifestações clínicas, né? A anemia, claro, né? Os episódios de crise de dor, que muitos pacientes internam a princípio com uma crise de dor, e isso pode ir agravando o quadro e ele evoluir para uma síndrome torácica aguda, uma hipertensão pulmonar. A síndrome torácica aguda é a maior causa de óbito entre esses pacientes, então essa síndrome, ela requer da enfermagem uma maior atenção para esse paciente. O acidente vascular encefálico, a insuficiência múltipla de órgãos, já que esse infarto sanguíneo, ele vai levar à diminuição, né, da circulação do sangue, então esse paciente ele vai tendo microinfartos em vários órgãos, né? O priapismo, que também é uma grave intercorrência, a osteonecrose e também a úlcera de perna, que é uma úlcera crônica que pode acompanhar esse paciente pelo resto da vida, de difícil cicatrização. Então, o que é importante? Essa pessoa, com doença falciforme, ela necessita de cuidados físicos, psicológicos, sociais. É uma pessoa que ela precisa ir várias vezes ao hospital, seja para fazer um curativo, seja porque ela está entrando em crise de dor, né? Então, esses cuidados são de grande importância e a enfermagem precisa orientar bem para que essas pessoas pratiquem o autocuidado e tentando retardar a progressão da doença e proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa. Então, no cuidado de enfermagem, a responsabilidade do enfermeiro no acompanhamento dessas pessoas, né, vai se iniciar lá no processo de identificação da doença. No caso, na ocasião da triagem neonatal, né? Então, qual a função? A orientação familiar, a coleta precisa dos dados desses familiares, a busca ativa intrafamiliar, a orientação sobre a doença, né? Quanto à possibilidade de a ocorrência de outros casos na família. Então, por exemplo, pai, mãe, AS, né? Ele pode ter filhos AS, eles podem ter filhos AA e filhos SS. Então, você tem que fazer uma orientação nesses casos, né? E, às vezes, pode ter outro caso na família por exemplo, pessoas que antes do teste do pezinho não faziam, né? A gente não tinha, né? Já a criança chegando para a gente, já começando todo esse processo de orientação, de medicação, prevenir toda a parte de infecção, né? Então, a enfermeira, nesse caso, a equipe de enfermagem vai atuar nessa área. Então, no cuidado de enfermagem, nós temos a promoção da saúde, né? Mais a prevenção de agravos, onde nós vamos ter uma redução da morbimortalidade. E quando que esses cuidados começam? Já nos primeiros meses de vida, onde essa criança já vai chegar para a gente e iniciar já todo o processo de uso de medicação intramuscular, que é o benzetacil, né, mensalmente, até essa criança completar 6 anos de idade, para prevenir infecções. Então, a assistência de enfermagem ela começa já lá no primeiro contato com os pais, onde você vai orientar quais são os sintomas da doença, o que é preciso fazer, no caso de febre, procurar direto o atendimento, né,
febre para esses pacientes pode indicar infecção, então eles precisam de um atendimento rápido, né? Palidez também, já que essa criança pode estar fazendo um sequestro esplênico, então é uma orientação que você vai dar para esses pais, né? Então, quando se descobre que um filho tem uma doença genética e vai precisar de cuidados específicos, já é o impacto, né? Então, há necessidade da enfermagem de uma pessoa, de um profissional capacitado para começar toda a orientação e fornecer um suporte necessário para esses pais, né, para que eles possam prestar cuidado para o seu filho. Então, é imprescindível, né, que o profissional, o enfermeiro, estabeleça um vínculo, né, entre o paciente e a sua família para prestar um cuidado para essas pessoas. Então, orientar, educar, até para o autocuidado, que essa pessoa, durante, né, toda a vida, essa pessoa tem que ter o seu autocuidado. Então, reafirmando, né, a importância do profissional na assistência para a família, para a pessoa e no acompanhamento, né, desde o diagnóstico até as complicações que são inerentes dessa doença. E aí, as atividades, né, de cuidados, elas estão envoltas em várias barreiras, né? Aspectos emocionais, sentimentos negativos, né, comportamentais, dificuldade na adesão do tratamento, dificuldade em acatar as recomendações médicas. Então, tudo isso pode levar ao agravamento de sintomas, né? Então, isso acontece por quê? Devido à baixa adesão nos cuidados com a saúde, porque, assim, você não pode chegar só e falar, você não pode fazer determinada coisa. Você tem que orientar. Olha, se você for à praia, se expor ao sol, você vai desidratar, você vai entrar em crise, aí você precisa ficar internado, você vai ficar distante, né, do seu trabalho, distante das suas atividades escolar. Então, você tem que sempre orientar paciente, família, em relação à aderência do cuidado, né, do tratamento. Principalmente quando você tem a úlcera de perna. O que eu vejo é assim, uma resistência muito grande, às vezes no uso de alguma cobertura, porque esses pacientes eles cursam com muita dor, né, no decorrer da vida, e às vezes você utiliza uma cobertura e que faz com que a lesão comece a doer. Então, eles não querem usar determinadas coberturas, e isso dificulta até a cicatrização, que por conta da própria doença já é mais difícil. Bem, então as pessoas com doença falciforme, elas necessitam seguir várias recomendações, né, referente à saúde, que tem como finalidade o controle de sintomas para que ele tenha uma melhor expectativa de vida, né? Então, é importante o encaminhamento dessa pessoa para nutricionista, porque quando você fala em anemia, nem sempre essa pessoa tem deficiência de ferro. Muito pelo contrário, eu falei lá na frente que a hemácia, a hemólise, então, quando essa hemácia se rompe, ela vai liberar ferro, né, na corrente sanguínea. Então, muitas vezes, essa pessoa não tem deficiência de ferro. Ela vai ter uma sobrecarga de ferro que vai afetar órgãos vitais, né? Então, precisa fazer uma terapia de quelação, mas assim, eu não posso distinguir muito falando sobre isso, mas a gente, depois, se alguém tiver dúvida, pode me perguntar, tá? Então, é importante a intervenção educativa, psicossocial e comportamental, né? Então, elas são uma indicação como forma de promover a adesão aos cuidados relacionados a essa doença. Então, vai auxiliar muito na possível melhora de sintomas e, consequentemente, na reabilitação desse paciente. Então, a educação lá voltada para os familiares, né? A importância da vacinação, já que muitos pacientes têm
comprometimento do baço, uma esplenia funcional. Esse baço sofreu vários infartos e ele perdeu a função, né? Por isso que já se começa, esses pacientes são suscetíveis à infecção, então a gente tem que prevenir. Então, prevenir infecção como? O uso de antibiótico, profilaxia, bezetacil, todo mês, né? A vacinação é importante para hemófilos, para pneumococos, já que esses pacientes também podem fazer esse tipo de infecção. E o reconhecimento das principais complicações. Essas mães, as mães principalmente, são orientadas a palpar baço, né, para saber se esse paciente não está fazendo um sequestro esplênico. Então, diante das Aguidinha, você tem 10 minutos, tá? Sim. Diante das complicações decorrentes da patologia, a gente não pode negar a importância da atuação do profissional de enfermagem, né? Seja nas unidades de atenção básica, como também a assistência aos clientes e aos familiares. E também no auxílio, numa parte subjetiva que é muito importante, né? Como a culpa, a raiva, o medo, a depressão, né? São sentimentos que vão permear a vida dessas pessoas, dos familiares, principalmente as mães, né, de uma criança com uma doença falciforme. Então, a atuação do enfermeiro nesse cuidado é o conforto, o acolhimento, né, dessas pessoas, como promovendo a autonomia através da educação em saúde, prestando cuidado e coordenando setores que vão prestar também cuidados e assistência a essas pessoas. Muito importante é o autocuidado para esses pacientes. Então, agora a gente vai falar um pouquinho em relação à COVID, né? Então, eu peguei norma técnica do Ministério da Saúde, onde diz que a pessoa com doença falciforme, ela é considerada imunossuprimida. Por quê? Por conta da esplenia funcional. O que eu falei? O baço ele vai perder lá a função, né? De pegar, de capturar lá esses germes, né, encapsulados. Então, esse paciente ele corre mais risco de fazer uma infecção. Então, ele é incluído no grupo de risco, né? Por quê? Porque ele tem maior probabilidade de desenvolver uma forma mais grave da COVID. E ela desculpa, aqui Está duplicado o slide, desculpa. Então, a COVID, né, a infecção respiratória causada pelo coronavírus, pode ocasionar uma redução da oxigenação sanguínea, desidratação, crise de dor, e ainda também ocasionar uma complicação pulmonar grave para esses pacientes, que é a síndrome torácica aguda. Assim também como outras complicações, como doença renal ou hipertensão pulmonar, que podem elevar o risco desse paciente desenvolver uma forma grave de COVID. E aí, nessa nota informativa, né, no contexto para essas pessoas com doença falciforme ou outras hemoglobinopatias, a gente ressalta a importância da realização do autocuidado, adequada hidratação, seguir, né, as orientações que são fornecidas pelos profissionais de saúde, né, que acompanham essas pessoas, realizar o uso adequado dos medicamentos prescritos pelo médico, quando houver, por exemplo, hidreia, o ácido fólico, o analgésico que ele precisa tomar nas crises de dor, então ele precisa receber essas orientações que continuem, até mesmo em relação à vacina, já que ele é do grupo de risco, ele pode tomar a vacina. Manter o calendário vacinal em dia, né? Tanto a vacinação básica como a especial. As pessoas que têm úlcera de perna, eles precisam estar com a vacinação antitetânica em dia, né? É essencial para eles. E em caso de emergência, esses pacientes eles devem seguir as orientações das secretarias estaduais de saúde locais e também do hemocentro de referência no qual esse paciente ele faz o acompanhamento. E aqui uma nota técnica, né, do Hemorrio, onde eu falo aqui um pouquinho da síndrome torácica aguda. Ela é uma das principais causas de mortalidade nesses indivíduos, como eu falei lá na frente, né?
E o termo usado para quê? Esse termo é usado para achados que vão incluir dor no peito, tosse, febre, hipóxia e infiltrados pulmonares. Então, a síndrome torácica aguda, ela é resultado da falcização nos pequenos vasos, né, como infarto, embolia pulmonar ou uma pneumonia viral ou bacteriana. E o gerenciamento da STA, ele é muito desafiador e requer vigilância da equipe médica. Então, se um paciente ele começa a apresentar esses sintomas, né, ele pode estar apresentando um quadro de COVID? Pode, né? Então, essa é uma preocupação, né? Porque pode haver essa sobreposição de doença pulmonar por COVID. Né? Então, esses indivíduos com doença falciforme, eles têm uma alta utilização de serviços de emergência, por febre, por sinais e sintomas de pneumonia e pela síndrome torácica aguda, né? Bem como uma crise álgica. Então, precisa de um acompanhamento, eles precisam de uma orientação. Então, a gente pode ter um desafio específico do diagnóstico, do tratamento e da logística, para atender o quê? As necessidades de saúde dessa população em meio à pandemia do coronavírus. Então, a síndrome torácica aguda, ela pode ter os sintomas semelhantes do COVID-19, com gravidade semelhante, mas a terapia ela vai ser diversa. Então, os achados no raio-x, né, nos exames radiográficos e tomográficos, neste caso, eles é que vão fazer o diagnóstico diferencial da síndrome torácica aguda ou da COVID-19, tá? Então, mediante do desenvolvimento de sintomas, como tosse, febre, ou febre recente e contínua, deve-se entrar em contato direto com o médico do hemocentro ou procurar o serviço de referência para que esse paciente seja atendido. Então, visando o cumprimento de todas as determinações que são impostas, né, nesse período excepcional de pandemia, caberá a cada serviço organizar seus processos de trabalho de forma a melhor atender a demanda para garantir o acesso desses usuários, onde é recomendado priorizar o atendimento ambulatorial de pessoas com quadro clínico que seja mais grave, evitar a permanência por tempo prolongado e de muitas pessoas nos serviços, e o espaçamento das consultas, sempre que as condições clínicas desse paciente permitirem. Bem, para terminar, né, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, o que eu posso passar para vocês em relação à pessoa com doença falciforme? Ela requer muitos cuidados psicológicos, físicos, sociais. E qual é a atuação do enfermeiro nessa situação? Ele vai acompanhar, né, uma atribuição assim, analítica, porque ele vai acompanhar a condução de saúde dessa pessoa com qual objetivo? O favorecimento ou preservar a qualidade de vida dessa pessoa. É uma ótima semana de enfermagem, né, para todos nós. Agradeço mais uma vez poder participar novamente aqui dessa semana de enfermagem. E agora vamos para as perguntas, se tiverem. Obrigada.